Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa do Linguagem Diplomática e hoje eu estou aqui de volta com o Wagner, nosso professor de português. Tudo jóia, Wagner? Do Joia, Denilson. Um abraço para todo mundo que vai nos assistir. É isso aí. Bom, vamos lá. Hoje nós resolvemos trazer um tópico fundamental que é discutir um pouco o perfil da prova de português da segunda fase, com o sentido de apresentar para vocês a prova, né, para que vocês possam conhecer a prova, o que ela exige dos candidatos, né, como você se prepara para ela, enfim. Né? É, então, eu diria que esse é um ponto fundamental, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo em algum outro momento falando da prova de inglês também. Mas antes da gente ir para a prova em si, Wagner, qual que é a importância de conhecer a prova que você vai fazer, né? Sim. Denilson, eu vejo, não só na prova do CACD, como qualquer outra, um total desconhecimento das regras por parte dos candidatos. Né? Me parece aquele jogador que vai para o campo e não sabe nem a regra do impedimento. Aí ele reclama que o juiz marcou, mas ele não sabe que estava certo. Mas ele é que não entende a regra. Então, isso é, no nosso caso, muito mais sério, né? Porque isso, por exemplo, pode acarretar numa reprovação. Então, é preciso você reconhecer as regras, tanto, eu diria que as regras expressas, como as regras que não estão expressas. Aquela que é a regra subentendida na elaboração de uma redação, na construção de um resumo, e que o professor vai te orientar, vai ter condição de te orientar como fazer. Tem regra, uma coisa, eu sempre falo muito o seguinte, aí o candidato pergunta para mim, eu vou comprar um livro sobre redação e tal, adianta? Não adianta. É melhor do que nada. Mas faz sempre falta o professor para te dizer determinadas coisas, porque nem tudo vai estar escrito nos livros. Tem regras, tem. Eu não vou usar a palavra macete, mas tem determinados detalhes que não estão escritos, não estão expressos no manual, no livro, no site, em lugar nenhum. Precisa que alguém te diga, faça isso, não faça aquilo, para você entender como realmente se dá bem numa prova desse tipo. Isso aí. Então, vamos dar uma olhada na prova aqui para você poder comentar cada um dos pontos. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Bom, Wagner, vamos lá. Primeiramente aqui a redação, essa é a prova do último CACD, né? Foi o CACD 2023. E, Wagner, eu gostaria de pedir para você discutir três pontos aqui, né? Uma redação como essa, né? O que ela espera do candidato? Né? O que ela espera do candidato? Primeira pergunta, né? Segunda, quais são as competências necessárias para fazer uma redação como essa? Né? Em terceiro lugar, né? Como o candidato atinge essas competências? Né? Como que ele as adquire? Né? Sim. Então, veja bem, nós temos aqui um pequeno texto, né? Um pequenininho, tem 7 linhas, né? Falando um pouco sobre inteligência artificial. É aquele típico tema que a gente fala assim: isso aí todo mundo sabe, né? Isso aí está todo mundo por dentro, todo mundo está ouvindo falar. Considerando alguns elementos do texto apresentado, discorra acerca de possíveis impactos positivos e negativos da inteligência artificial para o futuro da diplomacia. Antes de mais nada, olha que coisa interessante. Recentemente, o último concurso que teve para o oficial da Polícia Militar de Minas Gerais usava o mesmo molde. Falava da inteligência artificial para o trabalho da segurança pública. Onde é que eu quero chegar com isso? Percebe-se que tem uma tendência, né? Que tem uma abordagem aí girando nas bancas dos mais variados níveis, dos mais variados concursos, questionando a inteligência artificial, o que é vital. Então, bom, o que a banca espera de você? Você tem uma redação de 65 a 70 linhas. É um texto razoável, né, para grande. Um texto pequeno é um texto de 20 linhas. Um texto grande é um texto de 200 linhas. Então, nós temos um texto razoável, tá? De caminhando para grande. Ele espera que você, a banca, vamos falar ela, né? Espera que você, nessas
70 linhas, tenha condição de desenvolver uma opinião fundamentada, uma tese fundamentada sobre o que está sendo colocado. O que eu chamo de tese fundamentada? Aquilo que vai além do senso comum, aquilo que vai além do clichê. Bater papo sobre inteligência artificial no botequim é uma coisa, fazer uma prova do CACD é outra. Então, a banca vai avaliar fundamentalmente a substância da sua redação. O que essa pessoa realmente consegue falar para a gente a partir da opinião que ela dá. Porque você coloca ali impactos positivos e negativos da inteligência artificial. Você vai ter que construir uma tese. E essa sua tese vai ter que ser profundamente argumentada. Né? Essa é uma questão. Agora, o que pode acontecer muitas vezes, por exemplo, um erro que eu vejo, a pessoa fala assim: ah, mas eu acho que tem só impactos positivos. Eu aconselharia o candidato, a candidata, a pensar um pouco melhor nisso. Eu não acho que exista nada no mundo que seja 100% positivo e 100% negativo. A gente precisa pensar um pouquinho mais. Se você pensar com calma, você vai achar impactos positivos e negativos. E se em última forma, meu querido, minha querida, você não achar, se vira. Tenta achar. O tema é muito claro acerca de possíveis impactos positivos e negativos. Então, não pode faltar. As competências que você tem que ter para desenvolver uma redação com um tema desse antes de mais nada, antes de mais nada, ao erro de concordância, são, antes de mais nada, resultado do seu próprio aprendizado, da sua própria leitura, da sua própria pesquisa. Se você tem que fugir do clichê, você precisa fugir do clichê, você precisa se aprofundar nos assuntos. Tem várias aulas, vários vídeos pequenos que eu venho fazendo, eu falo de diversos assuntos. E aí, as pessoas, hoje em dia, a gente vê uma superficialidade muito grande nos assuntos. As pessoas não abordam o amplo e o profundo. Você tem que ser bom em sentido horizontal, bom em sentido vertical. E isso você só consegue, essas competências, como é que você consegue? Estudando, lendo. Bom, mas eu vou saber, é uma pergunta muito comum para o candidato, para a candidata do CACD. Mas eu vou ter que saber sobre tudo? Não, claro que não sobre tudo. Mas algumas coisas sim. Né? É preciso lidar com algumas questões, como inteligência artificial. Obviamente que aí é só usar o bom senso e ver o que está tá circulando. Né? É um assunto a ser questionado, a ser debatido, a ser investigado. Inclusive para você aprender o vocabulário da área. Né? Para você saber dialogar no sentido, você não precisa ser um especialista em tecnologia, em rede social, em inteligência artificial, nada disso. Mas que você tenha conhecimento, né, de alguns termos que circulam no meio para você dar ainda mais autoridade para o seu texto. Perfeito, Danilson? Sim, só um comentário aqui, né? Claro. Uma coisa que é, de certa forma, recorrente, né, e na prova de português, na prova de inglês também, na composition, até aparece no resumo também, são tópicos como esse, por exemplo, da evolução da diplomacia, né? Como ela evolui ao longo do tempo, né? E principalmente nos últimos anos. E são temas que não são necessariamente abordados em história, né? Não é abordado em geografia e também não entra na PI, né? Na política Sim. internacional. Então, esse processo, os candidatos precisam acompanhar isso, esse processo de evolução da diplomacia e novos atores internacionais, né, novas tecnologias e etc., porque ele aparece aí nas provas da segunda fase, mas não são diretamente abordados nessas outras disciplinas. Diferente, Exato. por exemplo, caiu uma vez uma prova de inglês, né, para o candidato explicar por que é que a Primeira Guerra Mundial foi considerada um movimento inevitável pelas lideranças da época.
Aí, perfeito, ele viu isso em história. Ele só precisava ter a linguagem daquilo em inglês e Claro, colocar lá na questão. claro. Agora, esses temas, eles não são, de fato, ali, né? Ele pode até tangenciar o assunto, né? Mas Sim. então tem que ter essa atenção paralelamente com a evolução da diplomacia, os atores, né? E principalmente isso, né? Tecnologia, enfim. Eles são é o que nós chamamos, né? Assim, se nós formos nomear, né? Tecnicamente, é o que a gente chama na educação de tema transversal, né? É o Exatamente. tema. Ele não é o tema expresso, claro, né? Não é, como você falou, não é política internacional, não é história e tal, mas é um tema que perpassa tudo. Né? Quando você fala de tecnologia, principalmente no mundo que a gente vive, né? No mundo em que a gente está hoje, não tem como você escapar. Então é o chamado tema transversal, ele vai passando por todos. O candidato tem que estar muito antenado com isso. Exatamente. Vamos para o próximo? Perfeitamente. Então vamos aqui ao resumo. Olha, primeiramente, até mesmo pensando, né, o pessoal que está começando, né, ainda não teve muita experiência aqui com o resumo, como é que você, deixa eu trazer uma visão dele aqui do todo do resumo, como é que você Sim. descreveria essa questão, Wagner? Parece que o texto não é muito grande e eles têm que escrever bastante, né, de 35 a 50 linhas para fazer um resumo, né? Enfim, O Denilson, antes, né, a gente estava trocando uma ideia. Eu sou muito elogioso aos textos que a banca escolhe. Assim, gosto demais dos textos da primeira fase, acho os textos muito bem selecionados. Então eu me permito, às vezes, não ser tão elogioso. Né? Eu acho que aí tem uma questão nesse texto. É um texto pequeno. É um texto pequeno, né? Se você, eu não vou aqui contar linha a linha, mas basta, foi muito sagaz da sua parte aí diminuir para o pessoal observar. É um texto pequeno. Para a gente atingir 35 linhas, não é simples, não. Além do gênero textual que foi utilizado em si, ser um gênero complexo de se resumir. Né? Agora, que a gente faz para a gente trabalhar nesse sentido quando a gente encontra. Para resumir, talvez seja mais fácil um texto grande do que um pequeno. A primeira coisa que o candidato, a candidata devem fazer é ler o texto todo. Isso mas é fundamental. Esse é o erro maior, é o erro número um, é o erro mais grave que você que está me assistindo pode cometer. Tá? Por quê? Porque você, ainda mais num texto pequeno, porque você não sabe onde está a ideia central do texto. Não sabe. Você começa a ler e fala, acho que isso aqui é fundamental. Aí você ocupa um tamanho. Aí você, acho que isso aqui é fundamental. Aí, na verdade, quando você chega lá no sétimo, oitavo parágrafo, você fala, caramba, isso é o fundamental. E aí já está tudo exprimido. Aí você já não desenvolve mais adequadamente. Então, a leitura global ela é fundamental para que você, tendo lido, você para, dá aquela respirada e fala assim, deixa eu ver, qual que é a ideia central desse texto? O que é que ele está pregando, o que é que ele está defendendo, o que é exatamente que ele está trazendo para nós? Né? Aí você já sabe. A ideia fundamental está aqui nesse parágrafo que começa. É possível que em certos casos... Tá, então eu já sei que eu tenho que girar o resto em torno dele. Eu tenho que trabalhar o resto em torno dele. E tem coisas que a gente não é o caso aqui, mas, por exemplo, tem texto que tem muita citação. Né? Você precisa colocar isso em resumo. Cita data, cita não sei o quê, cita. Resumo no lugar disso, porque essas informações geralmente são circunstanciais. Não é, volto a dizer, não é o caso aqui, apenas me lembrei disso. Então, é interessante que você aprenda a fazer essa leitura global. Verificar, é prova de compreensão. Lembra quando a gente fazia prova na escola? Tinha prova de compreensão e interpretação de texto. Quando termina, aí você tem a pergunta embaixo assim: o que o texto falou? O que tem no texto? O que está escrito? Isso não é interpretar, isso é compreender. É isso que é buscar a ideia principal.
Vocês lembram que eu falei, agorinha, na redação, que o centro da redação é a tese. Né? Eu tenho que expor a minha opinião e defender a minha opinião. Tenho que argumentar solidamente em torno dela. Pois é, na leitura do texto do qual você vai fazer o resumo, é a mesma coisa, só que já tem uma tese ali. Você, ao invés de fazer uma tese, você vai procurar a tese. Porque a tese é a ideia central. Você vai bater o olho e falar, achei. Pronto. Da mesma forma que ter uma tese é importante na redação para argumentar em torno dela, raciocina comigo. No texto que você vai resumir, é importante ter uma tese para saber como que você vai resumir em torno dela, o que dá para cortar, o que não dá para cortar, e aí vai ser fundamental. A competência, nesse caso, é a sua capacidade de sintetizar. Né? A própria avaliação fala nisso, isso é óbvio, né? Isso não precisava eu falar. Mas vocês podem pensar nisso no sentido mesmo, aí eu digo até de ler quantitativamente. Como assim? Ler mais textos. Porque a gente vai ficando bom na síntese na medida em que a gente lê mais. Você pegar textos filosóficos, artísticos, políticos, literários, os textos que geralmente são usados para resumir, e fazendo essa prática. Ler e parar, qual que é a ideia principal? Ler, parar, qual que é a ideia principal? Você vai desenvolvendo cada vez mais a capacidade de síntese. E olha, falar uma coisa para vocês. A gente sempre pode cortar alguma coisa, a gente sempre pode sintetizar mais. A gente acha que não. Nossa, eu tenho que colocar isso, eu tenho que colocar aquilo, eu tenho que colocar. A gente faz assim na vida, né? Se a gente for reduzindo cada vez mais, chega num ponto que é o essencial. Né? Isso é questão de prática mesmo, e insisto, de prática inclusive quantitativa. Se vocês lerem, investigarem, pesquisarem, estudarem os nossos simulados, por exemplo, na plataforma nós temos 24 simulados de segunda fase. Ou seja, são 24 textos de todos os tipos. Tem filosófico, político, histórico, estético, literário. E só aqueles textos ali, eu sempre me preocupei, quando eu construí os simulados, em trazer textos bons nesse sentido também. Não só para você treinar o resumo, mas para você ir treinando a leitura que vai chegar ao resumo. O resumo não é automático. A leitura vem primeiro e a gente precisa habituar. Perfeito? Perfeito, Denilson? Isso, excelente. Agora, vou levantar uma questão aqui para provocar a sua fala sobre o assunto, que é o seguinte: é, é até assim, técnico e bem básico. Eu posso simplesmente excluir ali do original informação que eu considero, né, por exemplo, exemplos, né, dados, etc. E somente reorganizar as outras frases, copiando o original? Quase, é provocativa mesmo. É, Sua, posso copiar ali, né? Excluo algumas coisas e copio o restante. Né? copiar, não. Pois é. O que tem que ser feito então, né? Qual que é o procedimento certo? Pois é. Passo número 1. Li, achei a ideia central, achei a tese, achei o ponto fulcral da questão. Segundo, eu vou cortar as raparas. Vou tirar exemplo, vou tirar citação, etc. E eu tenho o que está em torno daquela ideia central. Copiar? Não, copiar nunca. Você pode sim ir a partir daí, obviamente que você vai captar essas ideias e você vai colocá-las no texto utilizando as suas palavras. Ah, então eu vou parafrasear. Cuidado com isso, porque até a paráfrase mal feita ela expressa uma cópia. Então não é exatamente isso. Por isso, engraçado que é uma habilidade, Denilson, que escola não se preocupa, né? Em fazer resumo. Ou então simplesmente manda o aluno fazer e, ó, resume aí. Lê Dom Casmurro e resume. Aí o menino fica completamente perdido, porque não é uma habilidade ensinada e treinada. Fazer resumo é uma habilidade que tem
estratégias como qualquer outra coisa na vida. Fazer tricô, jogar futebol, andar de bicicleta, cozinhar, nada é automático, tudo é aprendido. E fazer o resumo, ele tem esses 3 pontos, né? Você captar a ideia principal, jogar fora o circunstancial e rearranjar aquilo que sobrou com o seu diálogo, com o seu monólogo, né? Você não está falando com ninguém, com a sua fala. Você saber contar aquilo, não é copiar. Né? Eu sempre falo nas aulas para o pessoal o seguinte: você pode fazer o resumo direto. O que é um resumo direto? É aquele que você fala assim, no texto, o autor fala tal coisa, o autor disse isso, o autor disse aquilo. E você pode ir direto para dentro do texto. Né? É aquilo que é indireto. Você está contando, trazendo a fala dele, que é mais ou menos essa segunda estratégia que a gente colocou. Sim. Todas as duas são válidas. Todas as duas são válidas. Aconselho para quem tem mais dificuldade trabalhar com resumo direto. O autor disse blá, 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 blá. O texto defende blá, 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 blá. Fica mais claro. Tá? Não vamos confundir resumo com discurso direto e indireto. Isso é outra coisa. Tá? Mas são 2 moldes de fazer resumo. O segundo molde fica muito bonito. Mas faz do primeiro, se você tiver dificuldade. Vai contando o que está ali com as suas palavras. Aprendi, peguei, trago para o texto e relato. É. Perfeito? Você falou uma questão da paráfrase, né? Metodologicamente, como um processo de aprendizagem, no inglês, eu utilizo isso, a paráfrase, como um estágio, Sim, principalmente para quem, enfim, ainda não tem muita familiaridade com a produção do resumo ou com o próprio idioma em si. sim. Então, nós fazemos um processo semelhante, né? Seleção de ideias ali, tese, localiza os argumentos que sustentam a tese, excluímos os illustrations, né, exemplos ali, etc., dados, fatos, etc. E aí vamos lá, nós vamos bater num ponto, né, que é o nível ali do candidato. Então, um estágio, né, eu sempre falo isso com eles, vamos trabalhar então no nível da paráfrase. Tem vários recursos que você pode utilizar ali para parafrasear, como uma forma de caminhar para esse ponto, de você ler, né, selecionar, interpretar e colocar ali criar um texto novo ali com suas próprias palavras. Sim, com certeza. Então, utilizo ali como um intermediário, mas sempre, né, aí depois você vê que o candidato vai ganhando autonomia ao fazer dessa Exato, forma, né? exato. Ele vai se livrando aos poucos, né, das amarras, né, ao fim, destravando a escrita e caminha para lá. Mas eu Uhum. sempre chamo atenção para isso. Ele é um meio para você atingir Muito essa bom. capacidade da reescrita. Ah, enfim, se alguém tiver em cima da hora e acabar ali indo parar na segunda fase e tá nesse ponto, ele pode até precisar entregar isso dessa forma, né? O que ele está conseguindo fazer ali naquele momento. Mas de fato não seria o ideal, é caminhar de forma bem próxima para o que você Claro, colocou. claro. Né? Enfim, vamos ao exercício, né? Uma outra ocasião você já comentou aqui que gostava do exercício, né, Wagner? Sim. Deixa eu ampliar aqui. Ok, então vamos lá, né? Como que é essa questão? O que que é essa questão, né? Explica aí pra gente. O que ela espera do candidato, né? E as competências para desenvolvê-la. Vamos lá. Denilson, por que eu gosto do exercício? A capacidade que a pessoa tem de falar muito usando pouco. Né? Esse é o grande barato. É o contrário da redação, né? A redação tem 70 linhas, o exercício tem 15 e já está bom. Olha para vocês verem, por exemplo, né, nessa última prova. Nesse texto, Zygmunt Bauman questiona o que seria o fim da geografia, em que a ideia de fronteiras fixas parece não fazer mais sentido. Além disso, o pensador relaciona a realidade das fronteiras a uma condição estratificada da sociedade. Com base nas ideias do autor, discorra de forma crítica e sucinta, naturalmente, acerca do acesso à internet e das tecnologias digitais,
como fatores que sustentam a tese do fim da geografia e como elemento de exclusão social. Quer dizer, você tem o próprio exercício, se vocês fizerem uma leitura atenta de todos os exercícios, vocês vão ver que a questão está colocada de forma clara. Não é como no caso da redação, que às vezes não está colocada de forma tão clara. Então você tem ali, ó, vamos voltar no finalzinho. Acerca do acesso à internet e das tecnologias digitais, como fatores que sustentam o fim da geografia, o fim das fronteiras, e como elementos de exclusão social. O comando já te deu a deixa, né? O fim das fronteiras. Bom, exclusão social, ruim, pronto. Já sei para onde caminhar. Você tem 20 linhas para trabalhar. Você vai fazer 2 ou 3 parágrafos. Por que eu gosto de 2 parágrafos? Porque você apresenta e desenvolve. É o que está sendo pedido na banca. Ah, eu posso fazer 3 parágrafos? Pode. Você faz um de 8 linhas para apresentar e 2 de 6 para desenvolver. É possível. O que é apresentar? É mostrar para o avaliador, para a banca, que você tem condição de reproduzir o que está sendo questionado. Então, você vai falar do fim da fronteira, você vai falar da tecnologia, você vai mostrar que você absorveu, que o assunto se tornou seu. E aí, esse é o primeiro passo. Não dá para você entrar já logo na questão. Aí, levantou a bola. Aí, no desenvolvimento, você vai cortar. É onde você vai entrar na questão objetiva, né? Como que se sustenta, a partir da internet, das tecnologias digitais, como que sustenta a tese do fim da geografia e como elementos de exclusão social. Nesse caso, como está dividido em 2 questões, você poderia até fazer o desenvolvimento em 2 parágrafos, né? Você poderia apresentar o assunto no primeiro parágrafo e fazer 2. Um para falar sobre o fim das fronteiras em relação à internet e tecnologia digital, e outro para falar da exclusão social em relação à internet e à tecnologia digital. Ficava enxuto, bonito e lindinho. Hein? A competência, ela tem um pouco de leitura, claro, como no caso da redação, mais qualitativo e como no caso do resumo, mais quantitativo. Mas no caso do exercício, ele tem uma capacidade, você candidato, você vai ter que ter uma capacidade de, lendo isso, ter condição de apresentar a questão e responder a questão. Como assim? Pensa em você na vida. Quando a gente apresenta trabalho na escola, né, você tem lá 5 minutos para fazer a sua parte. É a mesma coisa. Eu tenho que ter condição de apresentar a questão. Professor, mas eu faço isso na redação. Não, na redação não é isso que você faz. Na redação você constrói uma tese. Aqui você necessariamente, você não vai construir uma tese. Você vai demonstrar capacidade de apresentação do que te foi colocado. E aí você vai caminhar para o que foi questionado. Basicamente, é isso que você precisa fazer. E tem que ter uma tremenda capacidade de ser enxuto. Né? Se no resumo isso é necessário, no exercício mais ainda. Porque são questões complexas. Pensem o que eu estou falando. O fim das fronteiras e elementos de exclusão social a partir do avanço da tecnologia digital. Isso dá para fazer 500 linhas. Dá para escrever um livro sobre isso. Aliás, tem trocentos livros escritos sobre isso. Né? Não é isso que você vai fazer. E colocar na cabeça o seguinte: eu corrigindo, né, dialogando com aluno e tal, tem sempre aluno que fala assim: eu sempre acho que está ruim. Mas eu vou te contar uma coisa: você sempre vai achar que está ruim. No caso do exercício, tá? O exercício. Você sempre vai falar: nossa, mas eu tenho tanta coisa para falar. Claro, gente, tem 20 linhas. Óbvio que você tem tanta coisa para falar. Você tem que aprender, desapega. Deu o seu recado, aprende o que foi perguntado. Lembra que eu falei lá atrás da regra do jogo? Qual que é o critério de correção do exercício? É a competência que está sendo pedida. Apresentar o assunto e desenvolver o assunto. Acabou.
olha, a tecnologia fez isso, as fronteiras para lá, a geografia para cá, blá, 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 pronto, rapidinho. Logo, isso faz sentido num momento, atrapalha em outro e pum, acabou. Não tem espaço para nada além disso. É só isso. É essa capacidade que a banca quer medir. O quanto você consegue ser conciso para falar sobre uma coisa e para desenvolver qualquer coisa ali que não seja uma tese, uma argumentação, não sei o quê, não sei, não é nada disso. Não é nada disso. É a capacidade de falar sobre qualquer coisa no menor espaço possível. Essa é a grande habilidade. Ok, excelente, Wagner. Vamos lá, deixa eu interromper aqui o nosso compartilhamento. Enfim, queria agradecer a colaboração, né, desse tema, acho que é essencial, Sim, né? Quanto mais os essencial. candidatos puderem conhecer a prova, entender né, o que os esperam, né? Vamos colocar assim, né? E exatamente qual rumo seguir é fundamental, Sim, né? sim. E, enfim, nós falamos de habilidades aqui, falamos das competências aí, principalmente da redação, e aí eu gostaria de deixar até um recado importantíssimo, principalmente que beneficia quem, né, aqueles que nos acompanharam até aqui, que é para clicar no link abaixo aqui de inscrição na versão demonstrativa gratuita da nossa plataforma. Lá, além de vocês terem a possibilidade de conhecer as aulas do Wagner, né, vocês têm a possibilidade também de enviar para ele uma proposta de composition que está lá, né, de composition não, né, de De redação. redação, né, tem uma proposta lá que o Wagner já deixou lá prontinha. Você pode enviar gratuitamente, ela será corrigida dentro, né, do padrão linguagem diplomática de correção. Né? Acho que essa é uma oportunidade muito Com significativa. certeza. Né? Com E o certeza. Wagner vai dar o ponto de vista dele aí de como está seu texto. Né? Então, é isso, Wagner. Obrigado. Nos falamos então na próxima semana e obrigado a todos que nos acompanharam aqui até então. Tomara que essas dicas possam ajudar vocês aí. Vamos trabalhar que o sucesso vem.